Vamos retomar, então, o contato, para entender os próximos passos da tramitação da PEC no Congresso Nacional. A gente vai conversar, então, ao vivo agora com o deputado federal e presidente da Comissão Mista de Orçamento, Celso Sabino. Deputado, me ouve bem? Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Jairo. Boa tarde aos telespectadores aqui da CNN. Agora sim, então, deputado. Deputado, qual que é a perspectiva agora, nesse momento, para a tramitação da PEC no Senado, depois na Câmara? Deve ser muito desidratada do jeito que está hoje? Marcela, o governo eleito precisa passar já pela sua primeira prova, ainda antes de tomar posse. Precisa construir uma base que seja possível para aprovar essa PEC, tanto no Senado quanto na Câmara. Na política, nas discussões de pautas aqui em Brasília, nunca você consegue 100% daquilo que você quer, daquilo que você está defendendo. Em todos os casos, você precisa eleger aquilo que lhe é mais caro e muitas vezes abrir mão daquilo que não lhe é tão caro. Isso em todas as pautas, discussão de costumes, pautas orçamentárias, enfim. Então, acredito que sim, o governo vai passar por um amplo processo de diálogo, de debate com o parlamento e que, durante o processo de discussão dessa medida, dessa PEC, ela deverá sim sofrer alguns ajustes. Deputado, na sua avaliação, houve uma melhora da articulação política do governo eleito? Nós ouvimos de diversos parlamentares queixas de que o governo não estava conversando, seja com a sua base, ou seja até com aqueles que não fazem parte da base, da oposição no momento e da futura base do governo no ano que vem. O exercício dessa tarefa de diálogo, de negociação, que é amplamente republicano e amplamente transparente. Você tem parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, que defendem bandeiras, que defendem ideologias. Alguns lhe é caro o liberalismo econômico, a redução do tamanho do Estado. Há outros princípios de redução da desigualdade social, de diminuição da pobreza. Então, o governo vai ter que fazer esse exercício, eleger o que lhe é mais caro na discussão dessa PEC, no grau de importância para o novo governo, e já saber daquilo que não lhe é tão caro, que ele vai poder abrir mão durante esse processo de discussão para atender essa miscigenação de ideologias, de ideais que estão ali presentes no parlamento brasileiro. Deputado, já se falou, inclusive no próprio governo eleito, a possibilidade da utilização daquele projeto alternativo do senador Tasso Gereissati, dos 80 bilhões para cobrir o Auxílio Brasil, Bolsa Família, dentro do teto de gastos e alguns outros benefícios. A linha deve ser mais ou menos essa, deve ser um valor nesse nível, chegar até 100 bilhões. O que é razoável pelo que você está sentindo aí entre os parlamentares? Marcela, falando bem francamente, ali na Comissão de Orçamento, conversando com líderes parlamentares da Câmara e do Senado, eu ainda não encontrei dois partidos que comunguem 100% dos mesmos ideais em relação a essa PEC. Há aqueles que defendem dado valor e dado prazo. Outros concordam com o prazo, mas não concordam com o valor. Outros concordam com o prazo e com o valor, mas não com a metodologia, que é retirar integralmente o programa do teto de gasto ou definir uma margem fora do teto fiscal que o governo poderá utilizar. Então, o único consenso que eu tenho percebido é em relação ao Auxílio Brasil de R$600. Isso aí é praticamente unanimidade entre os parlamentares que eu tenho conversado na Comissão de Orçamento. Então, vai ser um exercício, sem dúvida nenhuma, sacrificante para o governo nesse momento, que ainda nem tomou posse, e ver uma medida tão importante para a economia, para a austeridade fiscal do país ser aprovada. Vou fazer uma pergunta avessa, então, deputado. Levando em consideração a sua expertise, o que não passa de jeito nenhum no texto? Se são muitos elementos, se o senhor puder, pelo menos, pensar um. Bom, eu vejo que em cada item, eu vejo que são 3 pontos principais, Jairo. Uma é a forma, como disse, retirar integralmente o programa do teto
ou definir um valor acima do teto com o qual o governo poderá contar. A outra é o valor, se vai ser os 198 bilhões que o governo está propondo, se vai ser apenas os 70 bilhões do auxílio, se vai ser os 105 bilhões com os 28 bilhões de investimento que o governo está propondo. Então, e a terceira é o prazo, né? O governo está propondo o próximo governo 4 anos, há quem defenda que seja por 2 anos, há quem defenda que seja por 1 ano. Então, não existe ali a integridade de pensamento igual em relação a esses 3 itens. Eu penso que nós devemos, o Congresso brasileiro, com a participação clara do governo, definir uma nova metodologia de controle de gastos e de investimentos públicos. O teto de gastos criado em 2016 foi muito importante, oportuno no momento em que foi criado, serviu muito à nação brasileira para mostrar à comunidade internacional que o Brasil é um país com responsabilidade fiscal, com preocupação em cumprir com seus compromissos. Mas hoje, nós pautarmos o gasto público no gasto de 2016, corrigido pela inflação, já é uma metodologia defasada. Eu penso que nós temos aí um prazo de 365 dias, no próximo ano, para discutir uma nova âncora fiscal para o país, e é um prazo absolutamente razoável, e a gente pode voltar a tratar desse assunto. Nós conversamos ao vivo com o deputado federal e presidente da Comissão Mista do Orçamento, Celso Sabino. Muito obrigado, deputado, pela entrevista. Obrigado, uma boa tarde, um bom trabalho a vocês.